Olá, mulheres, maravilha! Tudo bem com vocês? Eu quero agradecer muito pela repercussão do primeiro vídeo. Quero agradecer as mensagens, recebi muitas mensagens dizendo que gostaram do vídeo, do conteúdo, da proposta que eu quero trazer neste canal. E esse vídeo eu tive que mudar o tema dele hoje. Por quê? Eu iria gravar um depoimento, mas nos comentários lá do primeiro vídeo, teve uma mãe, né, pelo tema que você viu do que eu vou falar, teve uma mãe que falou algo que me tocou profundamente. Porque eu acredito que não seja só a angústia dessa mãezinha especial, que seja a angústia também de muitas mães, muitos pais que têm crianças especiais em casa nesse momento de quarentena, tá? Então, eu separei aqui algumas dicas para ajudar os pais nessa quarentena, tá bem? A quarentena, ela tem piorado o quadro de ansiedade, agressividade e uma regressão nos autistas. Então eu vou deixar aqui algumas dicas para você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por uma criança que é autista e que essa quarentena esteja trazendo ansiedade também para vocês que são cuidadores, tá bem? Então vamos lá. A primeira dica que eu quero deixar para vocês é uma dica muito importante. Eu sei que a quarentena veio para bagunçar um pouco a vida de todo mundo, né? Mas uma coisa muito importante que se deve ter, eu aqui em casa eu até tentei assim manter o máximo desde que começamos a quarentena, foi ter uma rotina. Para o autista é muito mais importante ainda ter essa rotina, tá? Ou seja, você vai criar uma rotina de forma visível, concreta para essa criança. Como que eu faço isso, Janaína? Você vai no Google e vai pesquisar figuras das atividades que ele faz no dia, para ele ter ali uma noção de como vai ser o dia dele, para ele não ficar ansioso para uma determinada situação. Por exemplo, você vai lá, você vai numa cartolina, por exemplo, ou num quadro atrás da porta, onde você achar melhor, você vai ou imprimir figuras ou pode ser a própria criança, a fotografia da própria criança fazendo aquelas atividades. Por exemplo, a primeira atividade da manhã, tomar café da manhã. Então, ele sabe que quando ele acordar, ele tem que tomar o café da manhã. Tá lá a figura de uma criança tomando o café da manhã ou uma foto dele tomando o café da manhã. E depois do café da manhã, o que nós fazemos? Nós fazemos uma atividade ou ele pode ter um momento livre dele, por exemplo, com o tablet ou com a televisão. Eu tinha um aluno que ele amava ver vídeos no computador. Ele amava. E ele achava que ele só deveria fazer aquilo, só aquilo que ele queria fazer. Então eu precisei criar uma rotina, conversar com os pais também para ter essa rotina, para ele entender qual é a hora que ele pode fazer. E eu fazia no meu atendimento com ele uma troca. Olha, você vai assistir ao vídeo, mas primeiro nós vamos fazer tal atividade. E como ele fazia atividade, eu dava como recompensa para ele uns minutos para ele assistir os vídeos que ele gostava no computador. Então, conforme ele vai seguindo aquela rotina, você mostra para ele que ele já fez tal coisa. Já tomou o café da manhã? Você vai lá e tira a figura, porque ele já completou aquela atividade, tá? Então, tem que estar na altura dos olhos dele e sempre conversando com ele para ele entender
todo momento. Por quê? Porque se ele quiser brincar, por exemplo, antes de uma determinada atividade, aí você vai falar para ele que primeiro vai levá-lo até o quadro de rotina, mostrar para ele que ele tem que seguir aquela rotina, tá bem? Bem, ainda falando da rotina, né? Eles têm que saber de forma muito clara e objetiva o que você quer daquela rotina, tá? O que ele pode e o que ele não pode. E o que ele não pode, você vai fazer aquela figura com um X vermelho em cima. Sempre que ele quiser fazer aquela atividade que você acha que ele não pode fazer, você marca com um X, vai estar lá marcado com um X, você vai levá-lo até o quadro e vai mostrar, olha, isso aqui você não pode fazer, mas vamos fazer essa atividade, vamos fazer isso aqui? Então, para que ele possa entender melhor, tá bem? Outra dica que eu quero deixar para vocês é que quando a criança entrar num grau de ansiedade muito grande, de uma forma que você não consegue controlar e acha que é o auge, né? O estopim, né? Do grau de ansiedade dele, e ele começar com os movimentos estereotipados dele. O que é movimento estereotipado, Janaína? São os movimentos que eles fazem, uns sacodem a mão, né? Eu tinha um aluno, por exemplo, que ele pegava 2 lápis, ia para a parede, fazia assim com os pezinhos, pulando assim, e batia com os lápis ali, e ali ele ficava. Nós temos que incentivar os movimentos estereotipados? Não, nós não temos, né? Nós trabalhamos para que isso vá diminuindo. Mas no momento de ansiedade dele, é importante você não interromper, tá? Que vai ser rápido, vai passar. Daqui a pouco ele para e aí você volta a comunicação com ele. Aí você tenta desviar a mente dele para uma coisa interessante que ele goste, tá? Agora eu vou deixar aqui algumas dicas de brincadeiras que você pode fazer com o seu filho em casa. São brincadeiras que ao mesmo tempo que você vai brincar, você vai distraí-lo, você vai deixá-lo alegre, vai abaixar o hormônio da ansiedade, né? Ele vai ficar mais tranquilo e ao mesmo tempo você pode fazer estímulos que ele precisa. Porque um dos pontos que essa mãezinha deixou o comentário no meu vídeo foi que ela percebeu a regressão dele por estar sem as atividades, né, multidisciplinares. Então, o que você pode fazer para que ele não regrida e para que ele continue sendo estimulado? Gente, isso ela não deixou para mim nenhuma informação da idade da criança e qual o nível do autismo, mas assim, são atividades que você pode adaptar de acordo com o grau de autismo daquela criança, do desenvolvimento daquela criança. Por exemplo, eu não deixei nenhuma atividade aqui de escrita, mas se o seu filho já é uma criança alfabetizada, você pode fazer algumas brincadeiras que ele possa escrever, tá bem? Então eu deixei de forma geral aqui as atividades, mas nós sabemos que cada criança tem o seu grau de desenvolvimento, né? Tem uns que estão mais avançados, são mais estimulados, outros ainda não são nem estimulados, nem fazem essas atividades multidisciplinares. Então, são dicas aqui básicas que você pode adaptar de acordo com o grau de autismo do seu filho, tá? Então, a primeira brincadeira que nós vamos fazer com a criança, vocês podem fazer com as crianças, eles amam música, Então, você pode colocar uma música que seja infantil, uma música que dê para brincar com eles, né? Por exemplo, a da Xuxa, cabeça, ombro, joelho e pé. Eu já estou tanto tempo fora da minha rotina de psicopedagoga que eu já até esqueci da música. Mas é essa, cabeça, ombro, joelho e pé. E você vai fazendo com ele vai te imitar, você pode fazer com ele, né?
Tem uma música também que é da formiguinha, que a formiguinha foi ao mercado comprar sabão e a formiguinha subiu na minha mão. Aí você estimular a criança a se tocar, a conhecer as partes do corpo dele, tá bem? Outra coisa muito interessante durante a música, durante esse momento que você, de forma descontraída, ele tá permitindo que você toque nele, você pode fazer cócegas. Você fazer cócegas na criança vai gerar um estímulo de felicidade, de alegria, e ele vai rir, e isso é muito interessante também, tá? Uma outra brincadeira também que você pode fazer é pular, brincadeira de pular. Você vai pular e quando você voltar, você meio que abaixa e olha dentro dos olhos dele. E vai estimulando para ele pular, para ele tentar alcançar os seus olhos, tá? Isso também é uma brincadeira que eles gostam, que eles se divertem, eles riem. Então, o pular também eles gostam muito. E quanto mais energia eles gastam, mais tranquilos, mais calmos eles ficam. Você pode envolver bola nessa brincadeira, né? Para ele pegar a bola, você olha nos olhos dele, joga a bola, fala uma palavra e vai estimulando essa brincadeira, esse contato com ele. Outra brincadeira também muito legal que você pode fazer com ele é o pique-pega. Você correr atrás dele, você fazer de uma forma que ele entenda que você quer pegar ele e ele tem que fugir de você. Eles gostam muito dessa brincadeira também, tá? Então, vai ter a risada, vocês vão se divertir, ele vai gastar energia, vai distrair a cabeça. Então, a brincadeira do pique-pega também é muito legal. Uma outra brincadeira, isso também depende da idade da criança, né? Porque eu já tive alunos desde o pré-escolar, já tive pacientes desde o pré-escolar até adultos mesmo, adultos assim, adolescentes, né? E cada um você tem que adaptar a brincadeira de uma forma. Então, a outra brincadeira é o serra-serra-serrador. O que você vai fazer com essa criança? Você vai colocá-lo no seu colo e vai fazer serra-serra-serrador. Quantos paus você serrou? Aí você para e olha nos olhos dele. Quando ele olhar nos seus olhos, você faz de novo. Serra-serra-serrador. Ele vai perceber, pelo seu tom de voz, que é uma brincadeira legal e que quando você para você continuar, ele tem que olhar para os seus olhos, tá? Então você faz serra-serra-serrador. Quantos paus você serrou? Aí parou. Dá sempre uma entonação na sua voz. Ele vai estar rindo. E quando ele olhar nos seus olhos, aí você fica olhando para os olhos dele. Quando ele olhar para os seus olhos, você serra. Isso vai criar também um estímulo muito legal para ele, tá? Outra brincadeira muito legal, e os autistas eles gostam muito de texturas, né? Então você pode brincar com massinha, você pode dar massinha para ele amassar bastante. Esse movimento, além de trabalhar a coordenação motora fina, ele vai ter um prazer, é um estímulo que você dá quando ele está em contato assim com alguma coisa que dá um prazer para ele. A massinha é gostosa, então a massinha tem cheiro, ele vai cheirar, muitos gostam de cheirar a massinha, então tem que ser uma massinha que não seja tóxica, né? Então você pode dar a massinha para ele amassar e e você também tem que brincar com ele. Você vai sentar e você vai formando as coisas, os brinquedinhos lá, a forma que você quer dar pra massinha. E vai falando com ele, vamos fazer uma bolinha? É assim, ó. Mas se ele quiser só amassar, deixa ele amassar por um tempo. Mas você vai continuar falando, vamos fazer uma bolinha? Olha a minha bolinha, e assim, tá? Outra brincadeira legal, né, que eu gostava de fazer. Tem mães que não gostam porque é uma brincadeira que faz sujeira. Mas eu forrava o chão com aquele papel, acho que é papel madeira que chama, que é um papel grande. Você senta em cima do papel madeira, com tinta, eu tô querendo falar de tinta, várias com cores.
Você pode tanto trabalhar com pincel, porque aí você vai trabalhar a coordenação motora fina dele, mas você pode também trabalhar com ele colocando a mão na tinta, porque é o que eu falei, né? O estímulo do toque, do sentir. Então, você pode também com ele colocando a mão e passando no papel, tá? Coloca uma roupa velha nele. Eu costumo dizer assim, tem mães que se preocupam muito com o arrumar da casa, com a casa estar arrumada, com não sujar nada, não sujar a roupa, da criança não estar suja. Gente, tem que se sujar para brincar. São estímulos, a gente tem que ter contato com tudo isso. Isso são estímulos que eles vão recebendo, tá? Então a tinta, você pode trabalhar das duas formas, de formas alternadas. Por quê? Porque o pincel também é importante, porque com o pincel você vai trabalhar a coordenação motora fina dele, tá? E se ele está na fase da alfabetização, por exemplo, vamos supor que ele chame Antônio, a criança. Aí você faz a letra A, grande, né, no papel, e ele com o pincel, ele vai contornar essa letra A que você fez e você vai falando com ele. Olha, A de Antônio, de avião, tudo que está em volta dele, que ele gosta, né, que você sabe que ele gosta, que seja concreto, você vai falando com as palavras com ele, tá? Outra brincadeira que eu gosto muito são brincadeiras que você pode fazer com tampinhas de garrafa. Começa a juntar tampinhas de garrafa, pede pro vizinho, pra mãe, pra avó, pro pai, pede para todo mundo te ajudar a juntar tampinhas de garrafas e de preferência de cores diferentes. E como que eu fazia com os meus alunos, né? Eu estava sentada, eu atendia um aluno por vez, tá? Numa sala multifuncional. Era um atendimento educacional especializado. Então, como que eu fazia? Como eu só tinha um aluno, muitas das vezes os tipos de alunos que eu tinha não dava para juntar, para fazer grupos. Então, eram atendimentos individualizados de 1 hora. Então, como que eu fazia? Eu pegava as tampinhas coloridas, né? E eu sentada na mesa e ele em pé, ia lá pro canto da sala, onde eu deixava cestinhas com as cores correspondentes às tampinhas que eu tinha. Aí, por exemplo, eu pegava uma tampinha amarela. Isso aqui é amarelo, tá, gente? Eu pegava uma tampinha amarela. Aí, eu falo tampinha de garrafa, mas isso aqui é de caneta. Eu pegava uma tampinha amarela e falava assim... Vou colocar nome fictício, né? Vem sempre o nome de um aluno na minha cabeça, mas eu prefiro colocar o nome fictício. Pedro, essa tampinha aqui é amarela. Você vai colocar no amarelo, tá bem? Tá bem. Então, que cor é essa, Pedro? E ele repetia, amarelo. Mesmo que o seu filho não fale, você tem que estimular a fala dele. E é brincando que você vai estimular. Então, vamos lá. Amarelo, você vai colocar onde? No amarelo. Então, fala amarelo. E ele ia tentando falar. De novo, amarelo. Aí eu dava a tampinha a ele. Eu, corre, Pedro, corre. E ele corria lá e colocava na cestinha amarela. Se ele colocar errado, Pedro, tá errado. Aí você vai lá na cestinha. Olha aqui, olha, compara a cor da cestinha com a cor da tampinha e bota no lugar certo para ele. E vai fazendo assim, com vermelho, com azul, com verde. Não tenha muitas cores, né? Se o seu filho não conhece todas as cores ainda, você começa com 2 cores, com 3. Isso vai dependendo do nível da criança, tá bem? Outro material que eu adoro também, gosto muito. Dá para você também, da mesma forma que você consegue imprimir as figuras para a rotina, né? Para fazer o quadro da rotina, você também consegue imprimir letras. E aí você pode plastificar, ou você pega aquele durex mais largo e passa e coloca numa cartolina para ficar mais durinho e recorta. Ou então você compra muito baratinho. Eu tinha na escola que eu trabalhava potes com letras, só que era de plástico. Então elas eram em alto relevo, elas eram durinhas assim e coloridas, né? E você vai fazer o quê? Você vai
pegar aquelas letras, né? Vamos supor que você quer trabalhar a letra A. E você começa a pedir para ele separar só as letras A. Se o seu filho já está alfabetizado, você vai pedir para ele montar palavras. Você não vai colocar toda a letra, tá, gente? Porque senão ele vai se confundir naquele monte de letras. Você vai colocar, vamos supor que você queira que ele escreva casa. Aí você vai colocar a letra C, duas letras A, né? A letra S e coloca mais umas 3 que não tem nada a ver, para ele poder identificar e escrever a palavra casa, a palavra dado, tudo isso são palavras mais fáceis que eles vão aprendendo, tá bem? Agora eu quero dar 2 dicas de uma ferramenta para você ter o tempo todo ao seu alcance, sem ser brincadeiras. Agora nós já acabamos as brincadeiras, né? Você pode criar dentro de uma garrafa PET, ela não precisa ser muito grande. Pode ser daquela menor, não precisa ser a de 2 litros nem de 1,5 litro, aquela menorzinha. Você vai colocar dentro dessa garrafa, você tira o rótulo, você vai colocar dentro dessa garrafa glitter. Pode ser glitter colorido, glitter azul, você pode também ter glitter em formato de estrelinha, você pode misturar também. Na verdade, o mais apropriado seria tudo azul, tá? Glitter azul, as estrelinhas azuis. E o que você vai colocar dentro dessa garrafa? Você vai colocar água. Você pode colocar meio de água e meio de sabão líquido. Se o sabão líquido não for azul, você coloca anilina, por exemplo, né? Que não faz mal. Azul, porque a garrafa vai ser azul. E o que você vai fazer? Quando essa criança ela estiver no estágio de ansiedade, você vai pegar a garrafa e ela vai ficar manuseando essa garrafa, vai ficar girando essa garrafa. Isso vai entreter a criança. Ela vai olhar a garrafa, o líquido descendo, a purpurina descendo, aí depois subindo. Se for só sabão, faz até bolha, igual mel, faz até bolha. Aí a criança vai perder um tempo ali, isso vai acalmar a criança, tá? Agora, outra coisa muito interessante que eu descobri há pouco tempo, é uma dica super legal, que pelo que eu li, dá muito certo, dá resultado. É o seguinte: a criança vai tomar banho normal, né? Ou à noite ou de manhã, ou você pode fazer à noite e de manhã. A criança toma o banho dela e você já deixa preparado uma xícara de chá de camomila com 2 sachês. Aquelas caixinhas, né, que vem com os saquinhos do chá. Chá de camomila, você prepara uma xícara, né, uma caneca com 2 sachês. Quando a criança terminar o banho dela, tiver para terminar o banho dela, o que você vai fazer? Você vai pegar um pote da cozinha ou um baldinho de praia, por exemplo, vai colocar aquele chá e vai completar com a água do chuveiro, na mesma temperatura que a criança está tomando banho, vai completar com a água do chuveiro, vai desligar o chuveiro e finalizar o banho da criança desde a cabeça aos pés com essa água do chá de camomila. Não faz mal, tá, gente? Se for loirinho, então vai ficar mais loirinho ainda. E não faz mal. Você pode jogar desde a cabeça. Porque o cheiro da camomila no cabelo e no corpo, ela vai exalando aos poucos e a camomila é calmante, isso vai acalmar a criança, tá? Aí você vê a necessidade, se ele fica mais agitado de dia, você faz de dia. Se você acha que ele fica mais agitado à noite, você faz à noite, você faz de dia e à noite, tá? Porque às vezes tem criança que tem dificuldade para dormir, mesmo tomando todos os medicamentos, tem dificuldade para dormir, né? Ou tem um sono muito agitado. Meu filho dorme, Janaína, mas ele tem o sono muito agitado. Então, você pode fazer dessa forma, antes dele dormir, tá bem?
Agora eu vou dar a última dica para vocês. Essa última dica, na verdade, é um bônus para você, mãe especial. Mãezinha, você tem que cuidar de você. Se você não estiver bem, você não consegue cuidar do seu filho, né? E nós precisamos estimular a autonomia dessas crianças. Por quê? É o que eu sempre falava com as mães dos meus alunos. Você não é eterna. Então, quanto mais autonomia você puder dar para essa criança, você tem que dar, tá? Ensinar tudo. Ele não come sozinho, ele faz uma bagunça. Não tem problema, no começo ele vai fazer bagunça, mas depois ele vai aprender. Ele não sabe se limpar sozinho, ele tem que aprender. Todas as atividades do dia a dia com ele, de cuidado próprio com ele tem que aprender, ele é capaz de aprender. Nunca duvide da capacidade do seu filho, tá? Então, assim, ir ao banheiro sozinho, tomar banho sozinho. É claro, por exemplo, até meu filho, quando era pequeno, que começou a tomar banho sozinho, eu deixava ele tomar banho sozinho e uma vez por semana, por exemplo, eu dava aquela faxina nele, aquela geral nele, né? E conforme ele foi crescendo, ele foi aprendendo o que ele tinha que lavar de forma correta. Então, assim, são atividades que eles têm que aprender a fazer sozinho, que é o cuidar do próprio corpo e o cuidar das coisas. Arrumar o quarto, você não está explorando o seu filho, você está ensinando o seu filho. Porque, mãezinha, você não é eterna. E se você faltar, ninguém vai cuidar dele como você cuida. É um choque de realidade que eu estou falando, eu sei. Mas você tem que preparar o seu filho para ele ser o mais independente possível, tá? Só que para você cuidar do seu filho, ensinar seu filho, estimular o seu filho, você precisa estar bem, você precisa ter um momento seu, né? Como quem já andou de avião sabe, quando nós estamos dentro do avião, que a aeromoça começa a passar todo o protocolo de voo, de cuidados, ela diz o seguinte: em caso de emergência, máscaras vão cair, mas você tem que colocar em você primeiro para depois você socorrer uma criança, por exemplo, alguém que seja incapaz de se socorrer. Por quê? Se você se preocupar primeiro com o seu filho, colocar a máscara nele, você vai morrer. Então, você tem que botar em você primeiro, porque você estando bem, você estando com oxigênio, você consegue colocar a máscara nele, tá? E se você colocar nele primeiro, você não cuida nem de você e nem dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Você precisa ter um tempo para você. A sua mente, ela precisa estar tranquila. Eu sei que a ansiedade, né? Pelo momento que nós estamos passando e até a dificuldade, eu sei da dificuldade que as mães especiais enfrentam, mas elas precisam estar bem em todas as áreas. É muito importante fazer terapia, mas como nós não temos agora nesse momento nenhum terapeuta trabalhando, a não ser que seja online, eu vou deixar algumas dicas do que você pode fazer para se ajudar, para que sua mente fique tranquila, fique boa, tá? Bem, a primeira coisa muito importante para qualquer pessoa, inclusive eu adotei na minha vida, e está sendo muito benéfico para mim, é atividade física. No outro vídeo eu falei sobre isso. Quando eu estava, que eu fui diagnosticada com depressão, que eu estava um pouco para baixo, eu não queria sair de casa, eu estava super desanimada, mas eu comecei a fazer aquela reprogramação mental e entendi a necessidade da atividade física. O que eu fiz? Eu colocava na televisão, no YouTube, colocava na televisão e comecei a fazer alongamentos, né? Você pode colocar aula de dança, do estilo de dança que você gosta. Por exemplo, Zumba. Zumba, ela libera bastante energia, faz você suar, traz uma sensação boa de bem-estar. Então, você pode escolher o que você quer, o que você gosta, né? Se é dança, se você precisa de mais de alongamento, e começa a fazer pelo menos 20 minutos de atividade física e vai aumentando gradativamente. Hoje eu já caminho fora de casa. Eu acordo e muitas das vezes eu penso assim,
ai, hoje eu tô com sono, eu não quero acordar hoje, porque uma das coisas que eu estou praticando também é acordar mais cedo. Eu acordava 10h30, 11 horas, tinha dia que eu acordava meio-dia. Isso não é bom para nossa mente. Então, uma das práticas que eu estou fazendo, estou, claro, aumentando gradativamente para quem acordava 10h30, 11 horas, meio-dia, eu agora acordo às 8. Mas eu pretendo ainda aumentar mais 1 hora, passar para as 7 da manhã. Mas às 8 ainda está sendo difícil para mim. Então, quando eu acordo, hoje mesmo foi um dia assim, eu acordo, hoje eu não quero caminhar não, hoje eu tô cansada, eu tô com sono. Aí, só que quem manda em mim é a minha alma, não é a minha mente. Então eu mesmo falo assim pra mim, pode levantar agora. E o que me custa? São 5 minutinhos. Eu levanto, bebo água, que eu sempre tive essa mania de beber água quando acorda, então é muito bom também, você bebe uma água, vai lá e começa a se arrumar, lava o rosto, começa a se arrumar, se você precisar de um banho antes de caminhar para poder te ativar mais, né? Você faz da forma que você achar, mas tem alguns critérios para você acostumar a acordar mais cedo, tá? Então, assim, atividade física, seja da forma que você for começar, comece hoje. Você já está atrasada, era para você começar ontem, tá? Então, comece hoje a atividade física que vai te ajudar muito. Outra coisa muito importante é você ter o seu momento de manhã de oração ou meditação, como você preferir chamar, se é oração, se é meditação, você que sabe. Então, tenha o seu momento de oração. Você vai agradecer pelo dia e falar que você é mais que vencedora, e você vai falar que o seu dia vai ser abençoado. Olha, meu dia hoje vai ser abençoado, meu filho vai estar calmo, eu vou brincar com o meu filho, eu vou conseguir dar conta de todas as atividades que eu tenho para fazer, e fala as atividades que você tem para fazer e imagina, tá? Todas elas sendo realizadas, você fazendo. E outro momento muito importante são pelo menos de 5 a 10 minutos você ficar em silêncio, sozinha em silêncio. Por quê? A nossa mente ela é agitada o tempo todo, é muito barulhenta. E se sua mente é barulhenta, você não consegue ouvir Deus, não consegue ouvir o universo, não consegue sentir o que você tem que fazer. Por isso que às vezes a gente fica até na dúvida do que fazer. Então, fique em silêncio alguns minutos para você poder, sem pensar em nada. Então, você fica em silêncio, que é uma conexão que você vai ter com Deus ou com o universo. E a partir daí, você vai ver que depois dessa prática, você consegue ter ideias, você consegue ouvir o seu coração, porque às vezes pode ser o seu coração falando com você, para ter inspirações de coisas novas, tá? E a última coisa que também é muito importante, depois que a gente começa a fazer, eu comentei um pouco no outro vídeo, que depois que a gente começa a fazer, faz uma grande diferença, é a gratidão, é praticar a gratidão. Todo dia de manhã você faz a posição da Mulher Maravilha, como eu ensinei, que é ficar em pé, coloca a mão na cintura, né? E respira, inspira algumas vezes, né? Levanta o queixo. Eu acho que eu deixei foi no Instagram esse vídeo. Foi no Instagram, ensinando. E começa a falar, profetizar que o seu dia vai ser abençoado e começa a agradecer. Agradeça por tudo, por tudo. Mesmo aquilo que você acha que não está bem, você vai agradecer, tá? Você tem que trabalhar essa prática da gratidão. Agradeça pelo seu marido, pelo seu filho, agradeça pela sua casa, pela sua comida, pela sua cama, pelo seu carro, pelo seu trabalho. Agradeça por tudo, tá bem? Então, mulheres, mães especiais, em especial, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Eu adorei o comentário, porque isso vai me dando ideias para criar conteúdos, e eu espero que não somente essa mãe, mas outras mães
possam se beneficiar desse vídeo. Eu espero ter ajudado vocês. É um assunto muito amplo, não dá para falar aqui assim de forma rápida, os vídeos não podem ser longos, mas eu espero ter ajudado vocês, tá bem? E um beijo para vocês e até o próximo vídeo.